Bom, saúdo aqui para conversar com a gente, abrindo a edição de hoje, o cientista político e professor da Universidade do Estado da Bahia, Milton Pinheiro. Professor Milton Pinheiro, bom dia. Bom dia, Anderson, e ao conjunto de pessoas que nos ouvem e assistem. Professor, quero agradecer muito sua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre para fazer esse diálogo sobre esses temas importantes que estão relacionados à política do nosso país, enfim, mas não só, vamos avançar em relação também a essa situação lá no Oriente Médio, envolvendo o conflito Irã, Israel e Estados Unidos. Mas eu queria, como sempre faço aqui, professor, uma palhinha sua a respeito da quadra nacional, né? A gente está aí há pouco menos de 7 meses das eleições presidenciais. As pesquisas mostram que o presidente Lula, que vai tentar o seu 4º mandato, vai ter muita dificuldade aí para conseguir confirmar essa reeleição. A extrema-direita segue muito mobilizada aqui no nosso país, enfim, o Flávio Bolsonaro, que é seu representante do bolsonarismo, está ali empatado com o presidente Lula nas pesquisas de intenções de voto que foram reveladas mais recentemente. Fato é que é um governo, acima de tudo, que tem um compromisso ferrenho com o grande capital aqui no nosso país. Não dá para dizer, longe de dizer que a gente tem um governo de esquerda, a gente tem no máximo um governo de centro, que é essa gestão de grande aliança que foi construída pelo Lula para tentar isolar a extrema-direita e, sinceramente, eu não vejo sucesso nessa empreitada do presidente Lula. Mas eu queria ouvi-lo, professor, a respeito do momento que o país atravessa. A gente, aliás, vai ter uma reunião do Copom agora, aliás, entre hoje e amanhã, reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a nova taxa de juros. Já há quem diga que, por conta desse conflito lá no Oriente Médio, o Copom vai manter ali os juros em 15 pontos percentuais. Há quem diga que pode haver uma redução, mas abaixo do que era previsto, de 0,25%. Enfim, o que é que a gente pode dizer a respeito do momento político que o país atravessa, professor? Como é que o senhor vê essa perda de espaço do governo Lula diante das pesquisas de intenções de voto? Bom dia mais uma vez. O Brasil continua marcado pela densa crise política, né? Se anteriormente o elemento central e epifenômico, né, da conjuntura era a questão da crise econômica, mais recentemente ela foi suplantada pela questão da crise política, que envolve o parlamento e envolve a forma como se representa na sociedade, ou seja, aspectos ideológicos interpretativos também pautam a consciência social e ela causa nuvem, né? Ela cria um distanciamento da realidade e apresenta uma leitura que é muito uma leitura dos meios corporativos de comunicação. É evidente que as questões do grupo Master, né, as questões da CPI do INSS, as questões de como o governo federal se comporta na cena política, são fatores extremamente importantes. Mas a gente poderia dizer que o PT e seu bloco político, por isso que é um governo de centro, com características e adaptações à direita, em virtude da sua postura econômica, em virtude da sua postura política, em virtude da sua postura de não ter relação concreta com o povo, com as massas, com a mobilização social, né? Esse governo se deixou capturar por uma lógica de petismo centrão versus uma centro-direita capturada pela extrema-direita e também a extrema-direita. Então, são momentos delicados da quadra política nacional, né? Esse momento delicado tem um novo fator, que é a preponderância do Supremo Tribunal Federal em decisões que, por ora, se aproximam, né, do fazer política do governo, por hora se aproxima, na verdade, dos interesses da direita, e isso em um país, quando a justiça decide o que a esquerda vai fazer, é porque, objetivamente, a esquerda está perdida diante do quadro nacional das decisões que precisam passar pelo conjunto das massas e pelo povo. Então, o PT está jogando, na minha compreensão, um processo muito
muito perigoso de autodestruição, está carregando uma bota de ferro nas costas em um ano eleitoral que ele poderia ter melhores condições de enfrentamento a um pífio candidato da extrema-direita que está crescendo diante desse vácuo, né, de impossibilidades do PT e seu governo se apresentarem de forma diferente para a sociedade. Um pífio candidato da extrema-direita. Flávio Bolsonaro é um parlamentar medíocre. A grande verdade é essa. Já era aqui no Rio de Janeiro e lá em Brasília ele segue sendo essa figura, esse personagem. Muito nos preocupa que um governo que se colocava como de reconstrução nacional, como era o do presidente Lula, era assim que ele classificava essa gestão, depois do desastre que foi o governo do Jair Bolsonaro. Enfim, é o que a gente tem aqui, lamentavelmente, é um governo aliado à direita neoliberal de maneira muito clara. Eu tenho uma mensagem aqui, professor, eu queria até colocar aqui, porque ele sempre me chama a atenção esse tipo de mensagem, o perfil Mai Kélida, enfim. Diz aqui o seguinte: esse canal só sabe falar mal do Lula e do governo. E o lado bom? Esquecem. Bom, o lado bom, é fato que houve conquistas ao longo desse governo, né? A gente teve aí essa questão envolvendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, algo que não vai ser sentido ainda esse ano, é bom deixar claro. Aliás, as declarações de imposto de renda começam a ser feitas agora a partir do dia 23 de março. Só que a isenção ela só passa a valer para quem declara no ano que vem. Quem tem carteira assinada já percebe uma redução menor ou zerada no seu contra-cheque, mas quem é precarizado, quem, enfim, não tem carteira assinada, só na declaração do ano que vem que vai perceber a isenção. É bom deixar isso claro. É claro que tem vantagens, houve avanços nesse governo, mas muito limitados diante da necessidade que havia, né, professor? Olha, para a nossa telespectadora, a pessoa que está nos ouvindo, né, é importante dizer que é evidente que um governo Lula é um governo diferenciado daquele que foi o Jair Bolsonaro. Para isso, grande parte da sociedade brasileira e da esquerda lutou para que o governo Bolsonaro não tivesse a possibilidade de um segundo mandato, que seria uma tragédia sem precedentes, né? Tem, evidentemente, situações importantes, né? A massa salarial no governo Lula aumentou, tá certo? Embora os empregos sejam precarizados, o nível do desemprego baixou, evidentemente, né? Você tem pequenas políticas de alcance público focalizadas mais importantes, né? No caso, em situação de população muito afetada pela desigualdade social, tá certo? Mas não é tão somente isso que pauta a realidade do governo, tá certo? O governo consegue trabalhar, como eu disse anteriormente, com sua autodestruição, ou seja, carrega uma bota de chumbo em um ano eleitoral, que isso dá margem ao crescimento do pífio candidato da extrema-direita, que é o Bolsonaro 1, né? Ou seja, o filho do Bolsonaro, apelidado de número 1, tá certo? O PT não consegue se desvencilhar de questões que afastam o povo do cenário da sua área de influência, ou seja, o arcabouço fiscal, né, ele tenta impedir o funcionamento do serviço público, né? O orçamento voltado para o rentismo é sentido nas camadas populares, tá certo? A taxa de juros, essa política fiscal e monetária que criminaliza as políticas sociais, é pautada, na verdade, pela taxa de juros de 15% ao ano, com risco de reajuste nessa próxima reunião em virtude das questões internacionais, em virtude de questões que o monetarismo cria, né, para impedir qualquer relação custo-benefício para as massas no Brasil. E o governo tem se postado muito mal em diversas políticas, né? Eu assisti uma entrevista do Renan Filho, né, falando que o governo é muito mais liberal do que o governo de Jair Bolsonaro. Então ele diz, olha,
enquanto o Bolsonaro fez 6 parcerias público-privadas, né, nós fizemos 34, vamos chegar a 40, ou seja, o governo se orgulha dos processos de privatização, coloca isso em comparação com o governo de Jair Bolsonaro. Então, isso é muito temerário, né? O secretário do Tesouro no Brasil diz que Lula, no segundo mandato, ou quarto mandato, fará reforma trabalhista, fará reforma administrativa, né? E essa mesma proposta do filho de Bolsonaro, né? Do Flávio Bolsonaro. Então, qual é a possibilidade de discernimento que a população tem? Então, no quadro de igualdade de posicionamento, aqueles que se mostram mais radical na sua proposta vencem, conseguem ter, evidentemente, o apoio das massas. E o bolsonarismo é mais radicalizado na forma, e mesmo que não tenha conteúdo para discutir isso, se apresenta como conteúdo radicalizado. E a massa, em eterna situação de, vamos supor, incapacidade de discernimento disso, termina se levando nas redes sociais, nas igrejas neopentecostais, nas periferias das cidades, por esse pífio, mas forte conteúdo de radicalidade que o bolsonarismo apresenta. É isso, é isso. Essa lógica do fiscalismo que, infelizmente, comanda o governo do presidente Lula e faz com que a população brasileira tenha avanços muito limitados diante da necessidade que está colocada. O aumento do salário mínimo, o reajuste anual do salário mínimo, ele está limitado ao arcabouço fiscal. É sempre importante a gente lembrar disso, uma medida que foi tomada pela gestão Fernando Haddad. Aliás, parece que o Haddad deve sair, inclusive, talvez até o final dessa semana, do Ministério da Fazenda, vai disputar talvez o governo de São Paulo, não se sabe se o Senado, enfim. Ao que tudo indica, vai disputar o governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, mas deixando aí um lastro de destruição na economia do nosso país, porque se o desemprego caiu, de alguma forma, a precarização se ampliou no país, as regras relacionadas ao trabalho precarizado, ao trabalho por plataforma, vão mudar em breve. O Supremo Tribunal Federal está para bater o martelo em relação a isso. O fato é que o Brasil, acima de tudo, está numa quadra de sofrimento para a população mais pobre. Lamentavelmente, é o que a gente tem nesse momento. Professor, a gente falou, o senhor citou ainda há pouco a extrema-direita, o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele se mantém forte aqui no país, graças à capitulação de setores da esquerda em torno desse projeto neoliberal que hoje comanda o país, ou você acha que o fenômeno da extrema-direita aqui no Brasil ele vai além disso? Eu tenho comentado muito aqui o fato de o bolsonarismo, da extrema-direita, ganhar corpo cada vez mais por conta justamente dessa rendição que a gente tem de determinados setores do nosso campo à lógica neoliberal. O senhor está de acordo com isso? O senhor acha que a extrema-direita ela consegue avançar aqui no Brasil, mesmo sem ter a caneta na mão? E essa era a ideia do Lula, isolar a extrema-direita sem que eles estivessem, por conta da ausência deles da presidência da República, enfim. Mas o que é que leva ao crescimento e à manutenção da força da extrema-direita? É essa capitulação de setores da esquerda ao projeto neoliberal? Há algo que vai além disso? Olha, Anderson, primeiro que esse fenômeno da extrema-direita é um fenômeno mundial. E ele guarda relação com a ineficácia e a capitulação dos governos da social-democracia. No Brasil, evidentemente, que guarda relação com a ineficácia e a incapacidade política dos governos do PT, né? Não se trata de um exercício de retórica para desqualificar esse ou aquele governo, mas é uma comprovação estatística dessa situação. Então, governos que não conseguem, né, resolver pendências estruturais, né, da situação da desigualdade, da questão do emprego, da questão da moradia, da questão da saúde, da educação, mesmo na Europa e aqui no Brasil, ou em algumas outras partes, em outros continentes, né, são acossados
pelo um discurso da extrema-direita que tudo é muito fácil resolver e que tudo é muito a culpa de alguém. E, ao mesmo tempo, esse discurso de ataque nele se soma a uma ideologia, né, muito consistente na desqualificação do outro, e essas campanhas e essa postura é sempre no sentido de combater alguém, não apresentar soluções. Então, a extrema-direita não tem propostas para governo em nenhuma parte do mundo, né? Milei não teve, né? O Cast não teve no Chile, né? O Modi na Índia também não teve, né? Na Hungria, pela mesma forma. Eu tive na Turquia 2 vezes, né? Tive privilégio de avaliar de perto o governo Erdogan. É mais ou menos isso. Ele não consegue ter uma pauta de governo, ele estimula o medo, a preocupação, né? E aí sempre localiza quem são os responsáveis por isso, é o migrante, é o pobre, é aquele diferente do ponto de vista étnico, portanto, também com pressupostos raciais para generalizar a xenofobia, né? Aqui no Brasil, é evidente que o papel da conciliação de classes, né, a forma como o Lula reitera os seus governos e não tem nenhuma novidade na prática de Lula do ponto de vista político, a não ser abrir brechas para a presença de uma direita e de uma centro-direita que se apropria de espaços do governo, gerando inclusive situações de corrupção, né? É muito forte nessa lógica e tem, de certo modo, uma repugnação por parte da população, criada, inclusive, né, por aqueles que são aliados à extrema-direita. No caso do Brasil, a imprensa, né, a imprensa corporativa, os principais jornais, os principais canais de televisão, sempre são, pela lógica de apresentar informação, aliados da direita e da extrema-direita. Então, eu acho que tem um pouco e talvez muito dessa forma de fazer política, né? Dessa forma de apresentar a sua plataforma de governo. E isso o povo não consegue ter discernimento. O que é que faz? Vamos transformar em algo empiricamente analisável. O que é que faz um governo que conseguiu aumentar o emprego, conseguiu aumentar a massa salarial, né? Tem pequenas políticas públicas focalizadas como o pé de meia para a estudantada que está sem perspectiva no Brasil, né? Consegue controlar, na minha compreensão, em termos satisfatórios, a inflação, né? E, ao mesmo tempo, não consegue ter repercussão na sociedade, né? Não consegue se apresentar como o propositor dessas questões que poderiam contribuir com setores importantes da sociedade, né? Porque o discurso radicalizado de localizar inimigos, né, de criar xenofobia, né, é muito mais forte. E, ao mesmo tempo, o governo tem dentro de si laços e segmentos importantes da direita, vulgarmente chamado centrão, dentro do governo. Então, isso é um impasse que eu não sei se será resolvido, mas que dará muito trabalho nessa eleição. O senhor citou o pé de meia, é importante lembrar que, assim que essa política foi estabelecida, o pé de meia estava fora da rubrica da educação, no que diz respeito aos limites constitucionais, mas por conta da pressão que houve por parte da direita e do fiscalismo aqui no país, colocaram o pé de meia dentro do orçamento da educação, ou seja, isso acabou reduzindo os recursos destinados à educação, graças a um projeto que anteriormente foi criado e foi pensado fora dessa rubrica do orçamento da educação. Ainda mais o governo agora que quer atropelar esse limite mínimo constitucional da educação, quer retirar o mínimo constitucional da educação e da saúde. Negócio inacreditável diante dessa lógica do arcabouço fiscal, do corte de gastos, enfim. Eu vou até trazer uma mensagem aqui, o Renato Cinco, ex-vereador aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Renato, pela tua mensagem, dizendo aqui, se a vida do povo estivesse melhorando, não teria lavagem cerebral da extrema-direita que funcionasse. O bolsonarismo não existia em 2003. Cresceu pela associação da esquerda com o neoliberalismo.
O senhor tem acordo com essa fala? O senhor acredita que o bolsonarismo ganhou peso, ganhou força, graças a essa associação que se criou, ou, como o Renato diz aqui para a gente, esse diálogo que a esquerda passou a manter com o neoliberalismo a partir ali do início dos governos Lula? Aquilo pode ter sido o ovo da serpente, digamos assim, para que a extrema-direita, 10, 12, 15 anos depois, voltasse a ter espaço no cenário político nacional? Olha, eu concordo integralmente com o raciocínio do Renato, né? E vou citar uma fonte que se mantém distanciada disso e tem tido repercussão de massa, né? O Petros, que tem uma direita terrorista, uma direita que se apoia nas bases americanas ou estadunidenses no território da Colômbia, né? E é a turma do Uribe lá na Colômbia, e ele conseguiu fazer políticas públicas de inverter a lógica do neoliberalismo, né, de aplicar fortemente na educação um combate também muito importante à desigualdade. Ele vai conseguir agora ampliar em 50% as universidades na Colômbia, ele aumentou o salário mínimo e ele teve 2 vitórias espetaculares no parlamento recentemente, né? Com a direita militarizada muito mais incisiva sobre ele. Aqui no Brasil houve uma junção extremamente perversa entre uma social-democracia tardia e o neoliberalismo. Algumas pessoas qualificam isso como social-liberalismo, né? E, na verdade, o social é extremamente restrito e o liberalismo é extremamente acentuado na sua perversa concepção e ideologia neoliberal. Então, isso é um foco, evidentemente, de capitulação. Isso é perceptível nas massas, né? Isso é perceptível na compreensão do senso comum, aquele senso comum que às vezes é tão nocivo como o Gramsci pensa, né? Mas que pauta e turva, né, a compreensão dos diversos segmentos populares, fazendo com que eles, impulsionado por a ideologia neopentecostal, pela presença das mídias, essas mais vulgares que nós temos, vulgares no sentido de chegar a muitos segmentos populares, né, eles conseguem ter um projeto de ataque radicalizado, embora não tenha nenhum projeto para o Brasil. Então, Renato está, sem sombra de dúvida nenhuma, correta no raciocínio da capitulação ao neoliberalismo, e isso é que tem sido feito, né? Haddad não conseguiu, talvez por pressão interna, né? Modificar os pisos constitucionais que você acabou de dizer de saúde e educação, né? Haddad tirou no último orçamento recursos das universidades brasileiras, contingenciou em grande medida, tá certo? E tudo isso para manter o fiscalismo e o arcabouço fiscal, que é essa bota de ferro que o PT colocou nos pés e não consegue andar em ano eleitoral, né, como elemento central. E isso pode causar um prejuízo sem precedência, porque um candidato como Flávio Bolsonaro, né, que é ridículo do ponto de vista da capacidade intelectual, incapaz de propor qualquer alternativa, né, está no patamar estatístico da pesquisa que ele se encontra, é que algo deve ser colocado rapidamente. Precisa existir um freio de emergência, e esse freio de emergência é a mobilização popular. É a capacidade que as forças de esquerda plantadas no governo Lula têm que entender e reagir. Ou seja, esse freio de emergência coloca uma necessidade histórica, barrar o bolsonarismo. E só conseguiremos isso se o próprio governo ajudar, porque o governo não negocia com a esquerda revolucionária, o governo não conversa com a esquerda revolucionária, o governo prefere manter distância da esquerda revolucionária. O que ele tem de esquerda são aqueles que capitularam o projeto neoliberal por conta de uma vaga para deputado federal aqui, um deputado estadual ali, alguns vereadores, poucos prefeitos, e essa esquerda, de certo modo, fica satisfeita com isso. Então, o que é que o PT tem feito? O que é que o PCdoB tem feito? O que é que a grande maioria do PSOL tem feito para tentar colocar o governo Lula em condições de
agir no sentido da mobilização? Eu acho que muito pouco. O senhor voltou a citar a questão do piso da saúde e da educação. Essa proposta de retirar, de acabar com o piso constitucional não está fora do radar, não. Aliás, o Rogério Serón, que é atualmente o secretário do Tesouro nesse governo, ele vai ser o número 2 do Ministério da Fazenda assim que o Haddad deixar a pasta, assumir o Dario Duriga, que é um homem da Meta, é ex-diretor da Meta, é importante lembrar o que representa. A gente tem falado muito a respeito do próximo ministro da Fazenda assim que o Haddad deixar o ministério, mas o Rogério Serón ele já disse que há uma possibilidade aí de se discutir uma nova reforma da Previdência no Brasil já para o ano que vem. Há um espaço para que essa discussão seja feita a partir, muito provavelmente, do governo do presidente Lula, caso ele seja reeleito. Eu não duvido nada. A própria Simone Tebet já avisou que o Brasil precisava de uma reforma da Previdência, de mudar novamente as regras da aposentadoria aqui no nosso país, enfim. Professor, deixa eu ler aqui um outro superchat que chegou, ó, o Eduardo Toledo dizendo aqui o seguinte: o povo não é besta, não quer defender o status quo, e aí cresce a extrema-direita que tomou para si o status de antissistema. É triste. Obrigado, viu, Edu Toledo, por você mandar esse superchat aqui. Aliás, eu queria aproveitar o ensejo, todos vocês que estão mandando superchat, o Renato 5, o Edu Toledo, estão concorrendo ao longo dessa semana ao livro que está aí na tela, ó, Por Dentro do Irã, a verdadeira história política da República Islâmica. Livro publicado pela Autonomia Literária aqui no Brasil, de autoria de Medea Benjamin. Ontem, inclusive, o Hugo Albuquerque esteve aqui no programa falando um pouco sobre essa obra que a gente está sorteando entre os espectadores do Faixa Livre que enviarem superchat ou super stickers ao longo dessa semana. Qualquer valor, qualquer superchat, qualquer super sticker já está concorrendo em igualdade de condições aqui no nosso programa. O sorteio vai acontecer na sexta-feira. Manda aqui sua participação, sua pergunta, a gente coloca na tela, lê e você automaticamente já está concorrendo ao livro que está na tela, livro de Medea Benjamin, Por Dentro do Irã, a verdadeira história política da República Islâmica. Aliás, os espectadores do Faixa Livre têm desconto na aquisição desse livro. Dá lá, dá uma olhadinha na nossa live, você tem ali o cupom de desconto que você aplica lá no site da Autonomia Literária para ter desconto na aquisição de uma dessas obras. Qualquer obra da Autonomia Literária, 20% de desconto para quem é espectador do nosso Faixa Livre, digitando ali o código de desconto, o cupom que está na live. É só olhar ali na live, você vai ter acesso e ter desconto aqui no nosso programa, nessa parceria que a gente está construindo com as editoras no nosso país. Professor, eu queria seguir aqui no nosso papo, falar um pouco sobre um tema que tem tomado também o noticiário ao longo dos últimos tempos, a gente tem repercutido muito, que é esse caso Master, né? Essa fraude bancária bilionária que a gente tem no nosso país, envolvendo figuras da institucionalidade, atores políticos, muito provavelmente ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim. E Brasília, nesse momento, está na expectativa dessa delação premiada do Daniel Vorcaro, o banqueiro, dono do Banco Master, que está preso nesse momento. Foi confirmada, inclusive, a prisão dele pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele vai continuar preso, trocou os seus advogados, trocou a sua representação, a sua defesa no final de semana, e, ao que tudo indica, essa troca foi justamente no sentido de fazer a delação premiada. Parece que os antigos advogados dele não trabalhavam com essa ideia, e agora essa nova representação, essa nova defesa do Daniel Vorcaro trabalha essa ideia de fazer a delação premiada. Eu queria analisar um pouco com o senhor essa situação, especialmente a relação da classe política, do sistema, da institucionalidade no nosso país com esses banqueiros, com a turma do grande capital. Eu acho que esse é mais um caso que evidencia as relações espúrias que a gente tem aqui no nosso país da institucionalidade com o capital hegemônico, não, professor? Olha, Anderson, tem duas forças, né, frações de classes que têm um controle muito poderoso sobre o Brasil, né? Uma é o agronegócio, que ajuda a destruir o meio ambiente, a causar violência no campo, e é um dos maiores beneficiados de recursos públicos de toda a nossa história. A segunda, que na verdade, por importância política, transforma na primeira, é o rentismo, é o sistema financeiro, né? Essa tem uma promiscuidade
super evidente, né? Eles conseguem, né, apagar qualquer tipo de maior informação sobre as suas operações. Por que que o Banco Central, agora governado por um aliado do presidente da República, do governo Lula, não examina o que o ex-presidente do Banco Central fez, inclusive para proteger o Banco Master? Porque Campos Neto não é avaliado, não é examinado, porque não se abre um processo contra Campos Neto, já que é evidente a sua participação nos privilégios ao arrepio da lei que o Banco Master teve, né? Isso em virtude, né, evidente do poder político, da representação congressual e da forma tímida, né, que o governo Lula, né, trata as questões do sistema financeiro, né? Então, tem uma promiscuidade muito forte, latente. Hoje, o Campos Neto vamos supor assim, o céu do Nubank, né, que é, na verdade, também um aparelho financeiro que é controlado pela Rede Globo. Portanto, o Campos Neto não aparece em absolutamente nada que diga respeito ao Banco Master, né? E continua intocável do ponto de vista da mídia. Ao lado disso, comprova-se, mais uma vez, isso não é novo no Brasil, as relações do sistema financeiro com o parlamento, com governos estaduais, né, com prefeituras poderosas, né, com pessoas, inclusive, do governo federal, e o que é mais trágico, com pessoas do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ministros, né? A postura do Toffoli foi uma postura extremamente perigosa, passível de responsabilização diante das transações comerciais que ele executou, né, com pessoas ligadas ao Grupo Master, né? Agora não seria diferente, existe também uma tentativa de blindagem com o ministro bolsonarista, né, o André Mendonça, nesse mesmo processo. Então, se o Brasil tem que examinar uma questão, essa questão é o seu sistema financeiro, é a sua perspectiva dele estar completamente eivado de transações que remetem à institucionalidade do parlamento e da república, né? O senador Ciro Nogueira tentou aumentar o fundo de proteção a que cada aplicador teria direito quando alguma instituição financeira quebrasse, passando em 250 mil para 1 milhão, né? Ficou conhecido como emenda Master, né? Então, esses caras não têm nenhum problema de fazer isso, essa promiscuidade, em via pública e não ser questionado e não ser responsabilizado por nada. Ao lado disso, né, quando se abrir as informações, né, eu acho que a Polícia Federal tem que ter toda a autonomia para isso, que esses aparelhos vão informar, não estou entrando na vulgaridade das questões pessoais, estou me dirigindo especificamente às questões do tráfico de influência, às questões políticas, né, que levaram a transações econômicas, talvez isso leve a um debate sério sobre o sistema financeiro no Brasil. Ou, se for acobertado pela mídia, estilo Malu Gaspar e tantos outros, nós não teremos maior informação sobre isso. Eu queria aproveitar que o senhor citou isso, porque algumas dessas mensagens já estão aparecendo por parte, o senhor até comentou, citou a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, envolvendo ali o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Há muitas dúvidas em relação à postura do Alexandre de Moraes. Ele teria trocado mensagens com Daniel Lorcaro, mensagens de visualização única, mensagens que indicariam uma ligação entre ele e o banqueiro. Sabe-se que a esposa dele, o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, tinha um contrato milionário, mais de 120 milhões de reais, com o Banco Master. Ela admitiu o contrato,
Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa posição, dessa postura do Supremo Tribunal Federal diante das denúncias contra o ministro e essa defesa que alguns setores da esquerda têm feito do Alexandre de Moraes, obviamente por conta da atuação dele no processo do golpe aqui no nosso país, condenando Jair Bolsonaro e os militares golpistas, enfim. O senhor vê como legítima essa defesa que determinados setores do nosso campo fazem do Alexandre de Moraes, considerando aquilo que o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário representa no nosso país, fala-se ali de uma lógica lavajatista dentro dessas mensagens que foram vazadas. Como é que o senhor avalia isso e a defesa, especialmente, que a esquerda tem feito de um judiciário de classe que a gente tem no país? Olha, é absurdo que a esquerda brasileira se referencia ao judiciário como uma protetora da nação e uma representante, esse poder judiciário, das massas populares. Se você pegar o perfil dos ministros do Supremo, o máximo que você pode encontrar é algum sério democrata, né? Algum sério jurista, mas que não passa dos trâmites do pensamento liberal clássico, né? É lamentável que a esquerda, incapaz de avançar no processo de mobilização, uma esquerda que capitulou a lógica da conciliação de classes, tenha como seu último refúgio a postura, vamos supor, as salvaguardas do Poder Judiciário, no caso, Supremo Tribunal Federal, da República, dos interesses sociais. Isso é uma lástima, tá certo? Segundo, eu não sei exatamente qual é a situação concreta dos acontecimentos que envolvem o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e as suas relações. Tendo a acreditar, com poucas informações que detenho, que existe também por parte da imprensa uma tentativa de desmoralizar esse juiz, porque a imprensa também tem o seu caráter de classe, e o seu caráter de classe absorve a lógica lavajatista. Mas não tenho maiores informações para me deter sobre isso. Mas compreendo que politicamente é muito ruim para a República essas relações de membros do Supremo que perdem a sua capacidade de independência jurídica, né? Para examinar questões muito sérias com esse tipo de relacionamento. A lógica vai dizer, como o próprio ministro informou, que o escritório da esposa dele tinha ações, mas essas ações de defesa do Banco Master não envolviam ações no Supremo, né? E, ao mesmo tempo, podemos dizer que as informações plantadas pela Malu Gaspar são razoavelmente descredibilizadas, né? Ou seja, essa jornalista, ultimamente, tem passado por um processo de tanta promiscuidade política que a gente não pode dar credibilidade a muitas das questões que ela comenta. Não sei se você viu um vídeo do acontecimento nos Estados Unidos, em Nova York, onde o próprio Vorcário agradece ao jornal Valor Econômico, ao editor do Valor Econômico, o jornalista Fred, e também a Malu Gaspar e tantos outros presentes, né? Ou seja, qual é a credibilidade que esse pessoal tem para se colocar diante disso? Então, o sistema financeiro prostitui as instituições no Brasil, me permito usar essa expressão. E isso é uma derrota política, porque entre essas instituições está o parlamento, está o poder executivo dos governos estaduais, prefeituras. Veja o quadro, né, de cidades, estados que aplicaram, né, no falido Banco Master para ajudar os amigos políticos. Até o governo da Bahia criou redes, né,
de empréstimos consignados que beneficiava o Banco Master, assim como a Prefeitura de Salvador, ou seja, os inimigos políticos na Bahia, governo petista de Jerônimo, com apoio de Rui Costa, Jacques Wagner, governo carlista de Bruno Reis, com apoio de ACM Neto, agiram semelhantemente no caso Master, ou seja, para abocanhar recursos do Estado e do funcionalismo público para esse banco. Se na Bahia aconteceu isso, o que é que se passou no Rio de Janeiro? O que é que se passou em São Paulo? No Amapá, né? Agora descobre-se também que a governadora de Pernambuco também fez essas mesmas operações. E qual o sentido político disso? Por que essa corrida para o Banco Master das principais lideranças políticas do Brasil, em especial à direita do espectro político, no sentido de capitalizar um banco que em pouco mais de 2 anos conseguiu crescer mais de 2.000% e colocar esse playboy como principal, o playboy, né? Como principal articulador político e financiador de muitas questões no Brasil, né? Sem tirar aí a responsabilidade de gente como Ciro Nogueira, Nicolas Ferreira, né? Boa parte do PL, esse partido protofascista, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente precisa ficar muito atento e, nesse conjunto de ações, precisamos de um STF não politizado no sentido da promiscuidade jurídica. Esse é o elemento central. O senhor citou o Rui Costa, ministro da Casa Civil. Há suspeitas aí em torno dele relacionadas ao caso Master, envolvimento dele ali com Daniel Vorcado, enfim, muitas coisas ainda vão aparecer ao longo dos próximos dias. A gente espera que, acima de tudo, os culpados sejam punidos diante desse escândalo aí que se estabeleceu no nosso país, essa fraude bancária que, ao fim e ao cabo, acaba atingindo a população brasileira pobre, que paga a conta. Sempre no nosso país, a conta cai no colo dos mais pobres. É o que a gente tem, lamentavelmente. Professor, eu queria avançar aqui, falar um pouco, daqui a pouco eu volto para a gente fechar falando sobre política nacional, mas eu também queria uma análise sua a respeito da situação lá no Oriente Médio, né? A gente tem esse conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, bombardeio que o Donald Trump e o Benjamin Netanyahu fizeram lá contra o Irã no início do mês, enfim. A gente, aliás, no finalzinho, foi no último dia do mês de fevereiro, se eu não me engano, no dia 28 de fevereiro, começaram esses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que teve uma resposta pronta do regime iraniano e, acima de tudo, uma resposta que os Estados Unidos não esperavam. Nesse momento que a gente tem o Irã tomando conta desse conflito e decidindo os rumos dessa guerra. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa situação. Donald Trump está tentando arrastar a Europa para dentro desse conflito. Ontem ele falou que esperava uma ação dos países europeus para liberar ali o Estreito de Hormuz. As lideranças europeias já se colocaram ali de lado. Não, isso não é uma guerra nossa, isso é uma guerra do Donald Trump. A gente não vai ser arrastado para esse conflito, não temos responsabilidade alguma em relação a isso. Mas eu queria ouvi-lo também a respeito do momento desse conflito e do que é que ele representa para o mundo, acima de tudo. Olha, a primeira observação que eu queria fazer é que o mundo vive uma quadra histórica marcada pela presença repressora e pela presença definidora da lógica imperialista, né? Essa lógica imperialista, ela se conformou nos termos do militarismo, mas ela surge a partir da necessidade, né, dos capitais monopolistas, né, de obter espaços territoriais para avançar com seus produtos. Então, os Estados Unidos, armado da forma que estão, né, a OTAN servil, o negócio é tão terrível que a OTAN é a Organização do Tratado Norte. A Rede Globo de manhã, através de internacionais, fala que é a Organização Militar do Ocidente, né? Já mudou o nome, não é mais do Tratado Norte, é do Ocidente, né?
os representantes da Rede Globo em Londres, quando comentam os conflitos internacionais, fala, né, daquela empresa imperialista e monopolista que é a OTAN como representação do Ocidente, não é mais do que era naquele momento que foi fundado. Então, a barbárie está se consolidando como instrumento político, e essa barbárie como instrumento político, né, como representação do capitalismo monopolista, ela tenta fechar o cerco àqueles segmentos que são contrários à sua lógica, né? Então, você tem impasses importantes na Ucrânia, né, demonstrando que a Rússia, na minha compreensão, né, está com um problema para vencer essa guerra. É evidente que tem usado armas de natureza convencional e não as armas trágicas do poder bélico nuclear que eles têm, né? Espero que isso nunca seja usado, evidentemente, mas se conforma ali um impasse, né? Nós temos uma presença internacional do neofascismo de maneira bastante consistente, né? Esses participantes do governo de Donald Trump são todos fascistas, né? A forma como se comporta, né? A representação das ideias, né? A expressão de como tentam, de certo modo, compreender a realidade, aquilo é o fascismo colocado de forma bastante bonapartista nos Estados Unidos, e é evidentemente que tem como elemento central toda essa lógica militarista desse momento dos Estados Unidos, também evitar o desgaste imenso que Trump passa dentro dos Estados Unidos. O caso Epstein, a questão da migração, né, os escândalos, as derrotas na justiça, as manifestações de rua, as greves, a oposição de alguns estados, alguns governadores e alguns prefeitos, a exemplo do governador da Califórnia e do prefeito de Nova York, né? É um quadro muito ruim, uma densidade estatística de aprovação lá embaixo, né? E a lógica dos governantes dos Estados Unidos é quando esse quadro político se abate sobre eles, eles operam no sentido da destruição internacional para mudar o foco e galvanizar setores belicistas que estão estabelecidos nas massas. Então, esse é um detalhe. O outro elemento terrível é a Palestina, que continua sendo massacrada pelo genocídio praticado por Israel, e agora, mais uma vez, um quadro bastante complicado com a questão do Irã. Só que o Irã comprovou, né, que tem capacidade de reação, tem capacidade de enfrentamento. O Donald Trump não esperava essa reação tão forte e está tentando envolver segmentos europeus, né? Embora muitos tenham se negado a isso. O primeiro-ministro da Inglaterra disse que vai analisar isso com seus aliados. Os seus aliados, na verdade, devem ser a França, a Alemanha e alguns outros poucos países, né? Juntamente com a presidência da União Europeia. Mas o que nós entendemos é que tende a ser uma batalha mais longa. Demonstra-se mais uma vez a falência terminal da ONU nesse processo, sem nenhuma capacidade de intervir no debate, e o que é fundamental, né? O que resta de proposta da humanidade para resolver os seus impasses, né? Eu ainda considero que as massas nas ruas das principais cidades norte-americanas ou estadunidenses, na Europa, no Brasil, em várias partes do mundo, pode ser um papel motivador para ter alguma saída para isso. Ao mesmo tempo, se comprovando também aquilo que tem acontecido. Uma parte significativa de artistas, né, de escritores, de intelectuais, tem dado o melhor de si para evitar a destruição da humanidade. Se postado do lado da Palestina, denunciando a invasão também do ponto de vista armado dos Estados Unidos no Irã, sem falar
da captura de um país, que foi o caso da Venezuela pelos Estados Unidos. Não foi só, na minha compreensão, Maduro e a deputada Cília Flores que foram sequestrados, não. Desculpe, a Venezuela foi sequestrada por Donald Trump. Então a gente está num impasse que remete à noção de humanidade e desumanidade. Para onde vamos? Sem dúvida alguma. Eu tenho até comentado aqui que a situação do povo palestino nesse momento foi meio que deixada de lado diante do conflito que está estabelecido lá no Irã. Não se fala mais dos bombardeios de Israel, dos ataques israelenses a Gaza. E isso se mantém, lamentavelmente, mesmo com aquele acordo que foi construído, supostamente liderado pelo Donald Trump. Israel mantém o tensionamento lá em Gaza. E isso, nesse momento, foi deixado de lado diante de uma guerra que parece que o Donald Trump vai criando guerras para superar os conflitos anteriores, vai atropelando um ao outro. Daqui a pouquinho, inclusive, aqui no programa, a gente vai falar um pouco a respeito disso, aprofundar essa questão lá do conflito no Irã com a participação do Walid Rabah. Daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. O pessoal falando aqui de Cuba, a rebelde comunista, dizendo aqui, a rebelde com causa. E Cuba, é muito triste. Eu tenho uma outra mensagem aqui do Peter Silva, dizendo aqui o seguinte: infelizmente Cuba será o troféu de lata para esconder a frustração do ego deste indivíduo chamado Trump. Ontem o Donald Trump disse que vai fazer o que quiser com Cuba, ele vai ter orgulho de ocupar a ilha, enfim, já quero aproveitar, adiantar aqui para os nossos espectadores, a gente vai fazer um debate aprofundado na sexta-feira, esse vai ser o tema do nosso debate de sexta-feira, discutir a situação em Cuba. Tivemos ontem mais um apagão na ilha, mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Não sei como é que está a situação nesse momento, estou conversando, mantendo contato com o Frei Beto. O Frei Beto está em Cuba, a gente tem mantido contato, vou até perguntar para ele daqui a pouco como é que está a situação lá, se já foi restabelecida a energia elétrica para a população cubana. O fato é que a ilha sofre com essa crise energética graças ao bloqueio estadunidense ampliado, que impede a chegada de petróleo venezuelano para Cuba. Petróleo que é fundamental para a manutenção dos geradores, enfim, do fornecimento de energia elétrica para a ilha. Nesse momento, Cuba tem um problema gravíssimo de energia, de combustível, enfim, a gente vai acompanhar. E na sexta-feira vamos fazer um debate aprofundado a respeito disso. Já me comprometo aqui com vocês, será o tema do debate, a situação de Cuba. Será que Donald Trump vai conseguir derrubar a Revolução Cubana? É o que a gente vai tratar aqui na próxima sexta-feira, vai ser o tema do nosso debate. O Milton, para a gente fechar aqui, eu queria voltar a discutir a política nacional, porque, novamente, teremos um processo eleitoral no mês de outubro, menos de 7 meses, e o PCB terá um candidato à presidência. Já lançou a pré-candidatura de Edmilson Costa, vai ser o pré-candidato do partido à presidência da República. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Vamos começar a dialogar sobre o que é que o PCB pretende apresentar para o país nesse processo eleitoral de outubro. Como é que você avalia essa pré-candidatura do Edmilson Costa? Enfim, o que é que a esquerda precisa, de fato, apresentar como proposta, como projeto nas eleições desse ano, Milton? Olha, o partido, em 2022, lançou a candidatura da professora Sofia Manzano. Teve uma repercussão bastante importante. Ela pautou a questão das 30 horas no Brasil, abrindo a discussão sobre o tempo de trabalho e a jornada, tá certo? Ela pautou a questão do agronegócio, né, como um negócio de destruição do Brasil, tá certo? Teve uma discussão bastante boa, né, sobre também a questão dos serviços públicos, né, defendendo a lei de responsabilidade social e não a lei de responsabilidade fiscal, né? Agora, nós estamos lançando também um qualificado candidato à presidência da República, o camarada Edmilson Costa, também doutor em economia, secretário-geral do partido, e a ideia é colocar na pauta da discussão com o povo brasileiro e as classes trabalhadoras, né, aquilo que lhe interessa, discutir os serviços públicos, né, a saída do cenário da regulação social, dos ditames da reforma trabalhista de Temer, né, os ditames de uma possível reforma administrativa de Lula, que também destrói os serviços públicos, né,
discutir a lei de responsabilidade social, discutir a jornada de trabalho, discutir com o povo em geral a questão da regulamentação dos interesses dos serviços públicos, né? Discutir a reestatização das empresas que foram estatizadas do patrimônio público brasileiro, ao mesmo tempo colocar em cena toda a nossa solidariedade internacionalista, solidariedade com a Revolução Cubana, com Cuba, contra o imperialismo estadunidense, que agora está atacando o Irã, mas continua atacando a Venezuela, continua atacando Cuba, continua atacando a África, continua ameaçando a paz mundial de uma maneira bastante violenta. Então, a proposta do candidato, ou da pré-candidatura, melhor dizendo, do camarada Edmilson Costa, é para pautar isso, né, que Lula não fará, né? Ou seja, não colocamos em risco em nenhum momento o projeto da candidatura Lula aí para o segundo turno, portanto, temos independência de classe para discutir as nossas propostas com a sociedade. Somos um partido que não tem fundo eleitoral, porque fomos caçados, né, da última vez, estamos lutando por isso, porque é um direito constitucional. Não temos fundo partidário, porque fomos caçados desse direito também, mas pretendemos fazer um gigante esforço para apresentar um candidato que tem conteúdo para o debate, que vai ter presença entre a população para discutir os nossos problemas, né? E, ao mesmo tempo, colocar a necessidade de uma outra sociabilidade, ou seja, está em discussão um governo do poder popular, está em discussão o que é a perspectiva do socialismo, e é importante que as forças de esquerda tenham candidatos ou pré-candidatos nesse momento no primeiro turno, para que possam discutir e transformar esse cenário de terra arrasada em uma trilha que possa caminhar o conjunto dos trabalhadores do Brasil. Para a gente fechar aqui, o Aguilho está um pouquinho atrasado, ele já avisou aqui que ele vai atrasar um pouquinho, está preso no trânsito. Para a gente fechar agora, Milton, eu queria saber se você vê espaço no Brasil para um projeto revolucionário avançar. A gente tem aí algumas figuras, especialmente nas redes, que têm feito um diálogo importante a respeito da Revolução Brasileira, enfim. Como é que você vê hoje a capacidade que os partidos no nosso campo têm de levar à população esse recado e, especialmente, o Milton, se estabelecer como uma força de oposição direta à extrema-direita? Eu sempre digo isso aqui no programa. Eu acho que a esquerda revolucionária, a esquerda dita radical, está perdendo uma oportunidade histórica, onde a gente tem uma oposição de extrema-direita aqui no nosso país. A extrema-esquerda poderia, de fato, se colocar nessa disputa de maneira mais firme em oposição e mostrando exatamente o que representa um projeto revolucionário para o país. Você vê espaço hoje para que a esquerda revolucionária, a esquerda radical, entre aspas, faça esse diálogo mais próximo com a classe trabalhadora? Olha, Anderson, a humanidade já comprovou, né, que a esquerda brilha, como diria Che Guevara, eis que surge o extraordinário, né? Sempre que surge o extraordinário, a esquerda estava anteriormente numa situação muito delicada. Isso é da Comuna de Paris à Revolução Russa, da Revolução Chinesa à Revolução Cubana, né? Nós nunca tivemos em zona de conforto antes dos processos revolucionários. Então, precisamos sim ter um projeto que crie uma forte unidade de ação entre essas forças, um programa mínimo de atuação e uma possibilidade de ter interlocução com as massas e o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a perspectiva que a esquerda deve operar para conseguir dialogar, para conseguir avançar em suas propostas e dizer para o povo e para os trabalhadores no Brasil que há saída para isso, que há saída para essa crise, e a saída é a esquerda, a saída é o vermelho, a saída é a perspectiva socialista. Não temos mais nenhum interesse, porque a realidade concreta, a teoria nos informa, o que é o Brasil nos apresenta,
de qualquer saída etapista para os interesses do povo e da classe trabalhadora. A gente precisa ousar, a gente precisa se apresentar, a gente precisa dizer para o que veio. E dizer para o que veio é propor uma nova sociabilidade, é propor uma perspectiva que o povo seja, por sua própria força e por sua relação com a vanguarda, emancipado desse projeto destrutivo que é o capitalismo em sua forma monopolista e o imperialismo nesse momento. Então, a gente pode, sim, ter capacidade de avançar e nos apresentar para a sociedade brasileira. É o que a gente espera, acima de tudo, que um projeto de uma esquerda revolucionária seja apresentado e, acima de tudo, seja abraçado pela classe trabalhadora, porque o que a gente vê, infelizmente, nesse momento o brasileiro ou dialogando diretamente com a extrema-direita a partir, especialmente dessas igrejas neopentecostais que acabaram ocupando um espaço que foi deixado pela esquerda. A esquerda deixou de fazer trabalho de base no Brasil. Isso é importante a gente registrar sempre. É uma crítica que a gente faz aqui, especialmente graças aos governos do PT, né, que levaram boa parte dos movimentos sociais, inclusive, para dentro da institucionalidade. A esquerda não faz mais trabalho de base de maneira firme como fazia 20, 30 anos atrás aqui no nosso país. Esse espaço foi ocupado pelas neopentecostais. Não há espaço vazio na política. Infelizmente, o que a gente tem é esse quadro. A gente espera, acima de tudo, que a esquerda está mais do que na hora da gente voltar a fazer trabalho de base e conquistar corações e mentes aqui da população no nosso país. Milton, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Aliás, já deixo faixa livre aqui à disposição. A gente vai conversar com o Edmilson aqui, o pré-candidato do PCB à presidência. Aliás, vamos fazer entrevistas aqui com todos os pré-candidatos dos partidos da esquerda. O PCB, o pessoal da UP também, o PSTU, todos eles estão lançando pré-candidaturas e a gente vai fazer um diálogo com esses candidatos aqui, com esses pré-candidatos no programa, é o nosso compromisso de sempre. Meu grande abraço, Milton, desejo uma ótima terça-feira e a gente conversa numa próxima. Valeu, Anderson, é sempre um prazer conversar contigo e com o seu público. Um abraço, vamos em frente. Grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Milton Pinheiro. Milton Pinheiro, que é professor, cientista político, professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, falando sobre política nacional, falando um pouco também sobre essa situação do conflito lá no Oriente Médio, a candidatura que o PCB vai ter à presidência da República, lançou o Edmilson como pré-candidato à presidência, o Edmilson Costa é o pré-candidato do PCB. Vamos começar com ele aqui no programa em breve, viu, pessoal?